Então, todos autorizando a gravação, então, essa sessão ela será gravada durante a aula do nosso convidado, o Dr. Luiz Gasparello, e esta aula poderá ser utilizada pelos nossos supervisores posteriormente, inclusive pelos professores da casa, etc. E o Gasparello, se quiser utilizar em outros momentos também, todos nós podemos utilizá-la para disseminar a informação, que, na verdade, como as nossas ações elas são públicas, elas precisam ser, então, ter o máximo de publicidade possível. Então, o Gasparello ele foi nosso aluno aqui na graduação da Medicina da Unir, já faz tempo, né? E, em seguida, ele fez a sua formação lá para as Bandas do Sul e retorna para casa, para a nossa casa, para a Unir, e retorna para o estado onde ele atua como cardiologista na rede assistencial aqui no estado. Eu, de antemão, já nos... Oi? Está meio que travando, parece a imagem. Bem, a minha? Tá lento, né? Vou trocar na internet. Melhorou? Vamos ver. Parece que está congelando a imagem, a sua imagem. Oi, Sérgio. Bem-vindo. Voltou? Oi? Oi, não estamos te vendo. Agora sim. Eu troquei a internet aqui. Tá? Agora sim. Então, você tem tempo aí entre 50 e 60 minutos à sua disposição. Fique muito à vontade. De antemão, já lhe agradeço a sua presença e a sua contribuição. Ô, professora, eu que agradeço. Obrigado pelo convite aí. É um prazer tanto estar voltando para a Unir e poder contribuir com esse tema. Professora Ana introduziu, né? Eu sou formado aqui na turma de 2011, né, na Universidade Federal de Rondônia, e fiz minha especialização tanto em clínica médica, cardio e hemodinâmica, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, eu pedi só permissão para compartilhar. Aqui, vamos ver se vai. Compartilhando. Compartilhou a minha tela? Compartilhar a tela, mas não há apresentação. Vou tentar de novo aqui, só abrir aqui. Agora. Agora sim. Então, nós vamos falar rapidamente, né, nessa 1 hora aproximadamente, sobre hipertensão arterial sistêmica. Né? Quando eu dividi essa aula, começamos aqui pela introdução, eu gosto sempre de destacar a importância epidemiológica da hipertensão. Né? É uma doença que, mesmo quem não faz medicina, vai conviver com a hipertensão. Quem não é médico, quem não é profissional da área da saúde, sempre tem algum familiar por perto que é hipertenso, que faz tratamento para hipertensão. Né? E ela vem crescendo nos últimos anos. Né? Cresceu 14,2% num espaço temporal de 10 anos. Né? Passou de 22,5% da população brasileira. Isso daí é a estatística brasileira mais recente que tem publicada no site do Ministério da Saúde. Passou de 22,5% em 2006 para 25,7%. E tem uma prevalência maior nas mulheres, né? Tem uma predominância no sexo feminino. Rondônia, aqui é por capital, então mais especificamente Porto Velho, essa estatística é um pouco menor que no resto do país. Né? Tem uma população mais jovem, tem menos situações que levam à hipertensão, que o principal fator que diferencia das outras capitais, como Porto Alegre,
como Rio de Janeiro, como algumas do Nordeste, é a idade da população. E isso faz com que nós temos uma prevalência um pouco menor, mas ainda quase 20% da população de Porto Velho é hipertenso. Como já falei, a faixa etária tem relação direta com a hipertensão. Quanto mais idoso, maior a população vai ser hipertensa. E um dado interessante é quantos anos de estudo tem essa população. Quanto mais tempo de estudo, menor a taxa de hipertensão nessa população. Certo? Todos sabemos, a hipertensão não é uma doença nacional, muito menos regional, é mundial, né? Cerca de 1 bilhão de pessoas têm hipertensão no mundo todo, né? Cerca de 25% da população, né? Hoje em dia já é um número bem maior. E não só é uma doença frequente, mas ela está muito relacionada, até quase 50%, 45%, com as mortes cardiovasculares, né? Então, além de ser uma doença muito frequente, ela está relacionada a doenças graves na população, né? Como infarto, também relacionada ao AVC, à insuficiência cardíaca. Mas, quando eu falo de hipertensão, eu gosto sempre de lembrar o que é pressão arterial, né? Pressão arterial nada mais é do que a pressão que o sangue exerce sobre a parede das artérias. E como que esse sangue exerce essa pressão, né? Nós chegamos nessa nomenclatura pressão arterial quando nós pegamos o débito cardíaco, que é a força que o coração contrai o sangue para frente, e multiplicamos pela resistência vascular, que é a resistência que os vasos arteriais têm a esse sangue que chega nela, né? E esse débito cardíaco, nós temos ele pela fórmula, que é o débito cardíaco, é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. E o volume sistólico é um combinado de contratilidade, pré-carga e pós-carga. Sempre quando eu falo de hipertensão, eu gosto de falar disso. Porque se nós entendemos como é a fisiologia da pressão arterial, fica mais fácil nós compreender como vamos fazer o tratamento, em que local nós vamos fazer o manejo para controlar um pouco mais essa pressão arterial. E, falando ainda da fisiopatologia da pressão arterial, nós temos fatores genéticos e fatores ambientais. E esse combinado de fatores genéticos e ambientais vão ser fundamentais para essa pressão estar elevada. E tem duas, digamos assim, teorias do porquê o paciente fica hipertenso, né? Além dessa combinação de fatores genéticos e ambientais, nós temos uma alteração ou no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é relacionada ao rim, ou tem a teoria neogênica, que é o set point pressórico, está alterado. O organismo entende que a pressão normal desse paciente é um pouco mais elevada, então ele trabalha para essa pressão ficar no 140 por 90, 160 por 100, ou 200, 220, depende de cada um. No sistema renina-angiotensina-aldosterona é do mesmo racional, entendeu? Não está chegando oxigênio direito lá nos glomérulos, ele libera, ele ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, liberando renina, aumentando a aldosterona, isso vai reter sódio e água, aumentando o volume circulante, vai fazer vasoconstrição periférica. Outro ponto importante é os fatores de risco. Nós já falamos da idade, que é um dos principais fatores de risco. Quanto mais idosa a população, maior a chance de encontrar um hipertenso nela. O sexo, vimos que mulheres mais frequentemente são hipertensas. Na etnia, nós temos os negros como uma população que é mais hipertensa e, quando hipertensa, é mais difícil o controle dessa hipertensão. O excesso de peso tem relação direta com hipertensão arterial. A ingesta de sal, né? Do que nós mais batemos em cima
no tratamento do não medicamentoso, tanto perder peso quanto reduzir sal, mas também reduzir a ingesta de álcool e realizar atividade física. Sedentarismo tem relação direta, né? E sedentário é quem faz menos de 150 minutos de atividades por semana. Fatores socioeconômicos, que eu já tinha falado lá atrás, e o genético, que é o fator, digamos assim, mais importante relacionado se o paciente vai ter ou não hipertensão. Beleza, depois dessa introdução, vamos lá. Como fazer o diagnóstico e a classificação desse paciente como hipertenso ou não e qual grau que ele entraria, que é fundamental para nós fazermos um manejo otimizado desse paciente, né? Na maioria das doenças, nós guiamos nossa investigação terapêutica pelos sintomas. E a hipertensão, eu costumo falar em todas as aulas, que é uma doença que mata silenciosamente. Esse negócio de dor na nuca, eu sei quando minha pressão está alterada, na maioria das vezes, é uma confusão que o paciente faz. Por quê? Dá dor na nuca, ele mede a pressão e está alta. Mas muitas vezes não é a pressão que faz surgir a dor na nuca. Mas a dor na nuca, a dor no pé, a dor em qualquer lugar do corpo vai fazer a pressão subir. Daí ele acha que é hipertenso. Então, a hipertensão, na maioria das vezes, é assintomática, tá? E para dar esse diagnóstico, já teve muitos estudos, desde o VA1, lá em 1967, até o estudo SPRINT, que foi publicado em 2015, a definição de hipertenso vem modificando. E o tratamento também, né? Lá no início, lá antes da década de 80, era definido como hipertenso quem tinha uma pressão diastólica maior do que 105, maior ou igual que 105. A sistólica não era tão importante. Com o tempo, alguns estudos saíram, foi para 160 por 90. Em 93, esse valor já mudou para 140 por 90, que é o valor que utilizamos atualmente no nosso guideline. Mas depois do estudo SPRINT, em 2015, a Sociedade Americana modificou o valor que eles consideram como hipertenso, para acima de 130 por 80. Então, nós vimos a hipertensão arterial sistêmica é uma doença multifatorial, que tem uma elevação sustentada da pressão arterial. Na nossa referência, no nosso guideline, ela tem que estar acima de 140, maior ou igual que 140 na sistólica por 90 na diastólica, e geralmente assintomática. Mas em quem e quando aferir a pressão arterial, né? Porque se ele não tem sintoma, nós vamos sair testando todo mundo para saber se é hipertenso? Vale a pena fazer isso? Vale. E é isso que nós vamos fazer. Todo paciente, nós não vamos esperar ele ter dor. Todo paciente, em consulta médica, você tem que avaliar como está a pressão arterial dele. Não só na consulta médica, todos os profissionais da área da saúde que são capacitados para isso, têm que fazer essa avaliação da pressão arterial. Quem dá o diagnóstico, né, vai acabar sendo um médico, mas para fazer essa triagem, para fazer essa avaliação, para aferir essa pressão, todo profissional capacitado deve fazer. E como fazer isso? Eu não vou me estender aqui, mas resumidamente, calma o paciente, espera 3 a 5 minutos, vê se ele não está com bexiga cheia, não pode não ter feito atividade física, não ter ingerido café, alimentos ou bebida alcoólica, nem ter fumado nos últimos 30 minutos, tá? Posiciona o paciente adequadamente e você vai seguir o passo a passo para medir a pressão. Um detalhe aqui, muito paciente chega no consultório perguntando, qual que é melhor, o digital ou o analógico, né? O método oscilométrico, né, que é o digital de braço, ou aquele que você coloca o esteto. O melhor seria o método oscilométrico, desde que seja um manguito validado, tá, pelo Inmetro,
ou pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Elas têm análise, validações. Em geral, do Inmetro é o suficiente. De braço. O de punho é bom, mas ele é bom para acompanhamento, não serve muito para diagnóstico, né? Sempre posicionar adequadamente, e isso é fundamental para você fazer o diagnóstico mais apurado de hipertensão arterial. Lembrando que dependendo se o paciente é obeso, se o paciente é muito magro, é importante você adequar o tamanho do manguito. Caso não tenha, só tenha um manguito padrão, nos hipertensos sempre saibam, ou nos que tem um braço muito grosso, sempre saibam que a pressão dele vai estar superestimada. Se está 150, às vezes pode ser 140, 130 a pressão dele. Então você tem que medir o braço e tem essa tabelinha que não é tão boa, mas dá para correlacionar, estimar quanto que está a pressão desse paciente. Tem manguitos para recém-nascido, tem manguitos para criança pequenas, tem manguitos infantil, então você tem que utilizar o manguito adequado para o tamanho do braço do paciente. Tá? No diagnóstico também é interessante duas coisas. A aferição bilateral da pressão arterial, e nos próximos você vai aferir sempre no braço que a pressão estava mais alta, né? Então você deixar registrado qual é a pressão desse paciente. Quando essa diferença é maior que 15 milímetros na pressão sistólica, nós temos um risco cardiovascular aumentado, provavelmente tem alguma obstrução, estenose de artéria subclávia, mas pode indicar uma coarctação de aorta. Quando se suspeita de coarctação de aorta, o ideal é aferir no braço e na perna. Quando é maior de 20, já fala muito a favor, necessita fazer uma angiotomo. Outro ponto importante é quando aferir a pressão sentado e depois em pé. A recomendação é para pacientes idosos, diabéticos, desautonômicos e os que estão em uso de antihipertensivo, né? Você vai investigar se tem hipotensão postural, que é quando a diferença de pressão sistólica é maior que 20 e a diastólica é maior que 10. Na prática, eu e a maioria dos colegas não faz para todos os pacientes idosos, diabéticos, diabéticos e que estão em uso de antihipertensivo. Nós fazemos para pacientes que têm suspeita de hipotensão postural. Como assim? Os pacientes chegam com a queixa de quando levanta rápido, tem tontura, da sensação de desmaio. Durante o dia estão tendo sensação de desmaio. Nessas situações, é sempre importante você descartar hipotensão postural. Outra forma de fazer o diagnóstico, nós falamos da avaliação da pressão no consultório e agora temos a aferição da pressão arterial residencial, que é muito importante, é fundamental, principalmente para você descartar os fenotipos de hipertensão do avental branco, ou o efeito do avental branco, ou a hipertensão mascarada. Né? Não é algo que se faz aleatório, tem diretriz dizendo quais as opções de monitorização da aferição dessa pressão arterial residencial, né? E a indicação é muito ampla, né? Praticamente todos os pacientes. Quando você suspeita de hipertensão do avental branco, quando você suspeita de hipertensão mascarada, quando você suspeita de efeito do avental branco, vale a pena você medir a pressão fora do consultório. Quando tem grande variação na aferição que ele fez em casa, quanto na aferição do consultório. Os pacientes que estão tendo hipotensão após o início de tratamento. Confirmar a hipertensão resistente e nas grávidas que estão com a pressão elevada, ou suspeita de pré-eclâmpsia. Quais são as opções? São basicamente 3. Uma delas é um mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Tem um custo mais elevado, mas eu gosto muito dessa daí, porque ela te dá uma informação que as outras não dão, que é como está ficando a pressão desse paciente durante o sono. Né? Ele vê a pressão por 24 horas, o paciente está no dia a dia dele normal, só não vai fazer atividade física, só não vai entrar em piscina, mas pode trabalhar, pode seguir a rotina dele, e você vai ver como está ficando a pressão dele durante o dia habitual dele. Cada 15 minutos vai ter aquele aparelhinho chato, incomoda, mas vai ter um aparelhinho ali, mede, parou, segue a vida normal. Ele te dá uma informação do descenso noturno, que é
o normal entre 10% e 20%, mas quando ele está aumentado, quando esse descenso noturno é muito grande, a pressão fica muito baixa durante a noite, esse paciente tem um risco maior de AVC isquêmico. Então, você tem que tomar cuidado com as medicações que você está dando à noite para esse paciente. Às vezes, você está dando até uma doxazosina para a próstata, que cai a pressão bastante, pode ter esse risco de baixar muito a pressão. E quando ele é inexistente, esse descenso noturno, quando a pressão às vezes fica até mais alta, esse paciente tem um risco maior de AVC hemorrágico, porque a pressão não está ficando controlada. Lembrar, e o aparelhinho pode causar desconforto, então às vezes ele não dormiu bem à noite, então você não pode considerar tanto esse descenso noturno, mas a maioria consegue ficar bem. Outro ponto importante, você pode suspeitar da principal causa de hipertensão secundária, que é a apneia obstrutiva do sono. O paciente está roncando, acordando, se engasgando à noite, a pressão dele acaba ficando mais alta. Então, se o descenso noturno está ausente, né, se a pressão está ficando mais alta durante a noite, você pode suspeitar da apneia obstrutiva do sono e solicitar uma polissonografia para esse paciente. O MRPA, e aqui é um dos tão bom quanto o mapa para dar o diagnóstico de pressão, que é a monitorização residencial da pressão arterial. Nesse caso, o paciente vai aferir a pressão dele. Tá? O paciente, alguém, ou ele vai em algum local para aferir essa pressão. Usamos muito nos postos de saúde, mas de maneira inadequada. Em geral, nós pedimos para o paciente aferir uma de manhã, uma tarde, 3 vezes ao dia. A metodologia que utilizou para validar esse método não é essa. Como que é feito? Ou você afere por 5 dias ou por 7 dias. Se for aferir por 5 dias, 3 de manhã, 3 à noite. Você soma o total das aferições, você descarta as que são muito discrepantes. Teve 3 de manhã, uma foi 180, outra 110, outra 115. 180 talvez foi um erro de anotação, aferição. Tem que lembrar que às vezes é o paciente que está anotando. Às vezes ele se confunde. Né? Ou às vezes não mediu a primeira de forma adequada. Você soma as pressões que estão anotadas de forma adequada, divide pela quantidade de pressões adequadas e chega num valor. Né? Ou por 7 dias, 2 de manhã, 2 à noite, e da mesma forma. A automedida da pressão arterial, a AMPA, é uma boa estratégia, é uma excelente estratégia, e ela consegue te dar informações e consegue envolver o paciente no tratamento, né? Porque você vê, ele mede várias vezes a pressão, não tem uma metodologia bem específica, mas eu gosto muito dessa metodologia porque acaba envolvendo o paciente no tratamento, ele fica conhecendo mais a pressão dele, não tem uma regra clara, então consegue fazer de forma mais tranquila. Um quarto método, que daí já é de consultório meio residencial, que está surgindo agora, principalmente foi utilizado no estudo SPRINT, é uma aferição de consultório que o próprio paciente faz. Ele chega no consultório, na onde vai ser o consultório, ele fica numa salinha sozinho, por uns 5 minutos, com o aparelho no braço, depois ele sozinho, num ambiente calmo, ele mede a sua pressão. Isso daí foi muito útil e diminuiu muito o efeito do avental branco, né? Então, para dar o diagnóstico de pressão alta, varia de acordo com a metodologia utilizada, né? Na nossa última diretriz, esse valor modificou um pouquinho, né? Antes era 135 por 85, a medida residencial da pressão arterial, caiu para 130 por 80, né? Mas a pressão de consultório continua 140 por 90. É ela que acaba nos guiando qual o estágio de pressão que o paciente está, né? E se você pegar as diretrizes, tanto americana como europeia, a nossa é um pouco mais parecida com a europeia na parte de aferição ambulatorial, ela é praticamente igual à nossa de 2017, né, a europeia, mas a nossa de 2020 modificou as aferições residenciais, né?
que caiu para 130 por 80. Antes a nossa também era 135 por 85. Pontos importantes, né? Situação que a pressão está alta na consulta, né? Que é a hipertensão do jaleco branco ou do avental branco. A pressão no consultório está 140 por 90, mas em casa essa pressão está normal. O efeito do jaleco branco, né? A pressão do consultório é alta ou baixa, mas quando ela está 20 milímetros no consultório acima do que é aferido em casa, no mapa, em outras medidas, ou a diastólica 10 milímetros a mais no consultório. Uma situação menos frequente, mas também ocorre no nosso dia a dia, é a hipertensão mascarada. Em casa, a pressão está elevada. No consultório, a pressão está 140, menor que 140 por menos de 90, ou seja, está normal, tá, ou pré-hipertenso ou normal. Nesse caso, muitas vezes você só mede, se o paciente só mede a pressão, só afere a pressão no consultório, é difícil fazer o diagnóstico. Por quê? Está sempre normal. Você vai acabar fazendo o diagnóstico, suspeitando e pedindo um exame adicional, porque está com sinais de hipertrofia ventricular, está com alguma alteração em outro exame que, isso pode ser secundário à hipertensão. Vamos fazer um mapa, que às vezes em casa a pressão está ficando alta. E aqui é o fluxograma, para ficar um pouco mais didático, né? Quando a pressão é residencial e a pressão de consultório estão normal, o paciente é normotenso. Quando é anormal as duas, é hipertenso. Quando só a do residencial está normal e a do consultório está anormal, hipertensão do avental branco, que é uma muito frequente. 30% dos pacientes têm isso, né? Dos que não são hipertensos, 30% têm hipertensão do avental branco. Dos que vêm hipertenso na consulta, 30% são hipertensão do avental branco, então é uma porcentagem significativa. E quando no consultório está normal e a residencial está anormal, é a hipertensão mascarada. Esse paciente é hipertenso, merece tratamento. Se não tratar com o tempo, pode afetar o coração dele, pode causar todas as alterações que a hipertensão causa. E aqui, nosso fluxograma, um pouco poluído, mas dá para entender bem, ficou bem didático, da diretriz brasileira, né? Ele modificou, antigamente não tinha essa pressão ótima, né? Ele colocou que pressão ótima é menos de 120 por 80 e pressão normal entre 120 até 130, não incluindo 130, de 80 até 84, né? Esses dois tem que apenas acompanhar anualmente a pressão. Tem o pré-hipertenso, que é entre 130 até quase 140 e de 85 a quase 90. Então, esse daqui vale a pena considerar mapa ou MRPA para esse paciente. Os hipertensos, estágio 1, que é de 140 a 160, estágio 2, 160 a 180, até quase 180. Eles também, você tem que considerar hipertensão do avental branco. E o hipertenso estágio 3, você já dá o diagnóstico de hipertensão. Você já pode começar o tratamento na mesma consulta. E se for uma emergência ou urgência hipertensiva, que é outra situação, tem que caminhar para o serviço de emergência. Então, como eu já dei um spoiler ali, né? Essa daqui é da nossa 7ª diretriz, modificou um pouco. Agora a classificação entrou esse PA ótima, antes do PA normal, né? E entrou e ficou com esse pré-hipertenso, que também começou na 7ª diretriz e manteve na diretriz aqui de 2020, né? Importante lembrar dos estágios de pressão. Estágio 1, 2, 3, 140, 160, 160, 180 e de 180 para cima. Ou na diastólica, de 90 a 100, 100 a 110, 110 para cima. Por que é importante saber classificar? Porque de acordo com a classificação, nós vamos fazer um manejo mais adequado desse paciente. E
Vamos para a avaliação e estratificação antes de cair no tratamento desse paciente. Todo paciente nós vamos ter que estratificar ele adequadamente. Na avaliação, anamnese, exame físico. Na anamnese, ver tempo de duração, duração que ele é hipertenso, os tratamentos que ele já fez, se tem história familiar tanto de hipertensão quanto de doença arterial coronariana, comorbidades, estilo de vida, se fuma, como é o estilo alimentar desse paciente. No exame físico, fundamental, técnica correta de aferição da pressão arterial, ver a antrometria, né, ver, aferir, medir a circunferência abdominal, ver IMC, calcular, ver o peso desse paciente. É importante sempre deixar tudo registrado e estimular que o IMC e o peso ficam adequados para o paciente. Fazer exame físico completo com ausculta carotídea, ausculta cardíaca, palpação de pulso nos 4 membros, fazer o índice tornozelo braquial sempre que possível e a fundoscopia quando tem treinamento ou se não, em alguns casos encaminhar para o oftalmologista. O que seria o índice tornozelo braquial? Você vai medir a pressão sistólica no membro superior e no membro inferior. Você vai colocar o manguito na perna, 2 centímetros no mauléu e ausculta a pressão mesmo, tá? Ou com manguito para ver pela técnica oscilatória, que é o manguito digital. O ideal não, necessário é que tenha adequado para a perna o manguito. E daí você vai calcular, né, dividindo a pressão sistólica as duas pressões sistólicas do membro superior pelo membro inferior. Quando é maior ou igual a 0,9, é normal. Quando essa diferença é menor que 0,9, tem alterações discretas, mas já considera ele como alto risco cardiovascular. Além disso, na avaliação, exames que nós temos que pedir para esse paciente. Nosso guideline é, no mínimo, pedir esses exames. Exame de urina, potássio, glicemia, não entra hemoglobina glicada, mas não entrava hemoglobina glicada, mas nas últimas 2 diretrizes já entrou. Ver creatinina e ritmo de filtração glomerular estimado, né, fazer o cálculo. Colesterol, né, L, colesterol total e triglicerídeo, o LDL você pode calcular com essas informações. O ácido úrico e um eletrocardiograma convencional. No eletrocardiograma ele te traz bastante informação, principalmente se tem sinais sugestivos de sobrecarga ou sugestivos de doença arterial coronariana. E vamos para a estratificação. Mas por que fazer a estratificação do risco cardiovascular? Por que fazer isso para todos os pacientes? Né? Ele vai estimar o risco de eventos cardiovasculares em médio e longo prazo, vai determinar o nível de atenção à saúde e a frequência dos atendimentos que nós precisamos ter, determinar a precocidade do início do tratamento farmacológico e determinar a intensidade do controle dos fatores de risco modificáveis. E essa daqui é mais ou menos uma estratégia que nós utilizamos que está no nosso guideline. Você vai procurar fatores de risco cardiovascular, dano subclínico de órgão-alvo, lesão de órgão-alvo estabelecida. Lesão de órgão-alvo estabelecida é o paciente que já teve algum evento. Esse paciente automaticamente vai para alto risco. Já teve infarto, já teve AVC, tem retinopatia avançada, tem doença renal estágio 4 para cima, insuficiência vascular periférica, alto risco, não tem discussão. Se tem lesão de órgão-alvo, sinais de sobrecarga, placa carotídea, mesmo espessamento carotídea ou velocidade de onda de pulso elevado, o índice tornozelo braquial que eu falei lá atrás alterado, ou doença renal estágio 3, não é considerada um dano, mas não é uma lesão de órgão-alvo, mas é um dano subclínico, e albuminúria, esse paciente também é classificado como alto risco. E, por fim, que eu acho mais importante, né, lembrar, dos fatores de risco cardiovascular. Tem idade, homens acima de 55 anos, mulheres acima de 65, se tem história familiar de doença cardiovascular, tabagista, dislipidêmico, pré-diabético, diabético já é alto risco, obesidade, você vai ver quantos fatores de risco tem, quanto tem mais de 3 fatores de risco, já é alto risco, junto com diabetes, junto com hipertensão estágio
3, junto com lesão de órgão-alvo estabelecida e dano subclínico do órgão-alvo. Além disso, se é estágio 2 de hipertensão e tem 1 ou 2 fatores de risco, ele também vai para alto risco cardiovascular. Então é chatinha essa parte, mas é necessário para você fazer um manejo ótimo desse paciente, né? Mais fácil ainda, baixar as calculadoras. Há várias calculadoras. Aqui está o QR Code para quem quiser baixar. Vai cair no site da calculadora da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Lá tem também as opções de baixar o aplicativo tanto para Android quanto para o iOS. Você pode calcular, é importante você calcular e deixar registrado o risco cardiovascular desse paciente, não só para o manejo ótimo de hipertensão, mas também da dislipidemia. Outras calculadoras podem ser utilizadas. Em geral, eu sugiro utilizar mais de uma. Acredito que é o risco mais alto. Você registra esse paciente como alto risco ou não, né? E isso vai nos ajudar tanto na decisão e quais são as metas terapêuticas para esse paciente. E sempre questiono uma coisa muito importante, por que tratar o paciente com hipertensão? É um paciente que não sente nada, né? Você vai começar um remédio que pode dar efeito colateral, que digamos assim, para longo prazo, para não dizer para o resto da vida, né? Que a maioria das vezes é difícil parar o tratamento de hipertensão, porque ele controla, não cura. Por que, então, tratar a hipertensão? Porque ela mata silenciosamente. Ela vai lentamente destruindo artérias, vasos, e com o tempo vai criando placas de gordura, favorecendo o surgimento de placas de gordura, ou causando dilatação do coração, fazendo insuficiência cardíaca, ou causando aneurisma nas artérias que se rompem e causa sangramento, como um AVC hemorrágico. Então, é necessário tratar. Sabemos que o tratamento aumenta a expectativa de vida e melhora. Só um segundinho, então. Atrapalhou. Então, a hipertensão causa insuficiência arterial renal aguda e crônica, tá? Pode colocar crônica aqui também. O meu problema maior nesse caso é a insuficiência renal crônica. Causa AVC isquêmico quanto hemorrágico. Causa insuficiência cardíaca como doença arterial coronariana. E ela é mais frequente, ela está mais frequente nesses eventos que a própria diabetes, que o próprio tabagismo, que a própria dislipidemia. Então, nós temos que tratar a hipertensão. E quando iniciar o tratamento? Descobriu que é hipertenso, já começa o tratamento de cara? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Fato é que para todos é recomendado modificação de estilo de vida. Nós vamos falar ali na frente. Mas para todos os pacientes com diagnóstico de hipertensão ou pré-hipertenso, modificação de estilo de vida é importante, estimular, recomendar. Para pacientes hipertensos estágio 2 e 3 e pacientes hipertensos estágio 1 de moderado ou alto risco, isso daqui mudou da nossa diretriz de 2017 para 2020, você vai começar já remédio no diagnóstico. Então, estágio 2 e 3 e paciente estágio 1, moderado ou alto risco, já vai começar a tratar a hipertensão quando você fizer fechar o diagnóstico. Hipertenso estágio 1 e risco cardiovascular baixo, ou indivíduos com pré-hipertensão, você pode e deve estimular mudança de estilo de vida por 3 meses antes de começar a terapia medicamentosa. Detalhe interessante, ele coloca aqui idosos frágeis ou muito idosos, acima de 80 anos. Nós toleramos uma pressão até 160. Acima de 160, nós começamos o tratamento dessa hipertensão. Idosos rígidos, idosos mais fortes, a pressão sistólica acima de 140, como para as outras idades, nós já começamos o tratamento de
da hipertensão. Segue a recomendação dos demais, né, conforme o estágio. E quais as metas? A meta ficou mais simples nessa última diretriz. Se baixa ou moderado risco, menor que 140, menor que 90. Se é alto risco, nós somos um pouco agressivos, entre 120 e 129, entre 70 e 79. Tá? Para os idosos, né, nós vimos que o início do tratamento é um pouco diferente, mas a meta também modifica um pouquinho. Né? Os idosos rígidos entre 130 e 139, os idosos frágeis, que nós só vamos começar tratamento acima de 160, vai ficar entre 140 e 149. Tá? Da parte da pressão diastólica é igual aos demais. Que foi o que eu acabei de falar. Outro ponto importante, quando o paciente tem insuficiência renal crônica, tá vazio aqui, mas é crônica, AVC, doença arterial coronariana, ICC ou diabetes, a meta é pressão menor que 130/80. Lembrando, esses pacientes são de alto risco, então é a mesma coisa que eu falei lá atrás, alto risco menor que 130/80. Lógico, insuficiência renal, paciente com insuficiência renal, você tem que tentar manter essa meta de pressão, você tem que acompanhar eletrólitos, como que está ficando a função renal. Se o paciente tem doença arterial coronariana diastólica, não pode ficar menor que 70, não é recomendado. AVC isquêmico prévio não pode ficar menor que 120/70. Então, sempre, quando é alto risco, deixar entre 120 a 130, entre 70 e 80. E qual medicação iniciar, né? Temos as medicações de primeira linha, os diuréticos tiazídicos, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, mais conhecido o captopril e enalapril, os bloqueadores de receptor de angiotensina, mais conhecido o losartana, e os bloqueadores do canal de cálcio, tem o nifedipino e o anodipino, que são os mais conhecidos. Qualquer um desses começando é bom para um paciente que não tenha indicação de algum outro ser melhor. Mas para um paciente que não tem nenhuma outra morbidade, você quer escolher um aleatório, esses 4 são excelentes. Né? E quando começar de uma vez 2 medicações, né? Tem essa necessidade? Sim. E na maioria dos pacientes acaba tendo essas necessidades. A maioria não, né? Mas uma grande parte dos que nós classifica como estágio 2, estágio 3, ou alto risco cardiovascular, eles já recomenda-se que inicie com dupla terapia, de preferência combinado. Só vai escapar os hipertensos estágio 1 de baixo ou moderado risco. E aqui é o fluxograma dessa nossa última diretriz. Né? Monoterapia, né, os pacientes que são pré-hipertensos de alto risco, que você já fez a mudança de estilo de vida, quando estão no estágio 1 de risco baixo, ou muito idosos ou idosos frágeis, você pode começar monoterapia. Se a meta não alcançou, você passa para terapia combinada. Aqui nos alto risco, moderado risco e hipertenso estágio 2 e 3, você já começa de cara com terapia combinada. Não alcançou a meta, você coloca de preferência os 3 fármacos de primeira escolha, nunca ia quebrar junto, né? Porque eles não têm benefício quando estão associados, mas os outros sim. Você pode combinar os 3. Não alcançou, você coloca o 4º fármaco, que hoje é considerado a espironolactona. Nós vamos falar rapidamente deles daqui a alguns minutinhos, tá? Daí você pode ainda adicionar o 5º fármaco, mas quando passa do 4º fármaco, é sempre interessante encaminhar para o cardiologista, para o especialista, fazer esse manejo mais adequado. As combinações possíveis, é um gráfico que eu gosto muito e já é bem antigo na nossa diretriz, mas eles repetiram na última diretriz agora em 2020, que é quais as combinações mais adequadas. Repare que todas elas são boas, as entre primeira linha são melhores ainda, estão em verdinho, mas nunca devemos fazer a combinação dos bloqueadores do receptor de angiotensina com inibidores da ECA. Já foi testado para tentar controlar um pouco mais a proteinúria e viu que não tinha benefício adicional, pelo contrário, só aumentava os riscos
da utilização dessas medicações, só aumentava os efeitos maléficos de cada uma dessas classes. E antes de falar do tratamento medicamentoso e encerrar a aula, eu gostaria de reforçar e lembrá-los da importância do tratamento não medicamentoso, né? Eu não vou falar extensamente de cada um desses, mas sempre é interessante envolver a equipe multidisciplinar, né? Envolver toda a equipe e orientar toda a equipe da importância do tratamento não medicamentoso para acompanhamento do paciente que é hipertenso, né? E destaco aqui a obesidade. Se você perde peso, chega a perder 5% de peso, uma quantidade pequena, ó. O paciente está com 100 quilos, ele vai para 95, perdeu 5 quilos. Para quem está obeso, isso aí não é muito difícil de conseguir. Você consegue uma queda de até 20% a 30% da pressão. Então, quando falam que hipertensão ainda não tem cura, eu falo que para obeso tem. Eu dou exemplo sempre de um paciente bariátrico, né? Ele é hipertenso, está com 3 classes de medicação. Eu tenho esse exemplo em casa, né? Não em mim, mas familiar meu. Ele fez a bariátrica, teve que parar todos os remédios antihipertensivos. E não é pela bariátrica, não, é pela perda de peso, né? Se o paciente conseguir perder peso, vai reduzindo lentamente a quantidade de medicações antihipertensivas. Isso daí é mais específico para o obeso, mas para quem tem sobrepeso também. Então, a recomendação do IMC para os pacientes hipertensos é que fique menor que 25 quando tem até 65 anos e menor que 27 quando tem até acima de 65 anos, né? Uma circunferência abdominal menor que 80 para as mulheres e 94 para os homens. Aqui é um fluxograma, mais um mapa mental, né, dos principais formas de medidas não farmacológicas para o controle de hipertensão. Controle de peso, como eu falei, redução da ingesta de sal, moderação, não precisa parar, moderação no consumo de álcool, dieta DASH, né, que é uma dieta rica em potássio, cálcio, frutas, vegetais, evita aqueles alimentos hipercalóricos, não é recomendado alimentos industrializados, preferir carnes com pouca gordura, de preferência carnes brancas, né? Exercício moderado, de preferência aeróbico, né? O exercício resistivo, ele até controla quando é pré-hipertenso, mas para hipertenso ele não ajuda, a preferência para o aeróbico, né? A sugestão, a recomendação, o aconselhamento da sociedade é que seja no mínimo 150 minutos semanais, de preferência 30 minutos, 5 a 7 vezes na semana. Cessar o tabagismo. Olha aqui que interessante. A meditação, né, o controle do estresse, aquela respiração lenta e pausada, também tem benefício no controle da hipertensão arterial. E muitas vezes o pessoal fica, mas será que isso ajuda? Será que isso melhora? Eu coloco essa tabela para ficar um pouco mais didático. Quanto a intervenção que nós vamos fazer sem a medicação pode ajudar no controle da pressão. E não é pouco. Se você somar todas essas intervenções, você consegue baixar 10, 20, até 30%, 30 milímetros a pressão desse paciente. Então, vale a pena insistir no tratamento não farmacológico. Lembrando que se você tem uma redução de 5 a 6 milímetros na pressão arterial, diastólica nesse caso, você consegue diminuir o risco relativo do paciente ter um AVC em 40%, de ter um infarto em 25%. Então, isso é muita coisa, isso acrescenta muito para o paciente, né? E vamos agora rapidamente para o tratamento medicamentoso, já está acabando o tempo, né? Lembrando que a droga ideal para esse paciente, a droga melhor, é que ela seja uma que reduza a mortalidade cardiovascular. Não adianta só controlar a pressão. Por isso que o beta-bloqueador acabou saindo, né? O conhecido atenolol, que era muito utilizado, mas para pacientes únicos e exclusivamente hipertensos, eles não reduziam a mortalidade cardiovascular. Então tem que reduzir a mortalidade cardiovascular. Ser eficaz oral, não dá para ficar fazendo subcutâneo ou endovenoso, o paciente vai precisar ficar tomando diariamente isso. Ser bem tolerado, ter um menor número de tomadas por dia.
iniciado com doses menores efetivas, né, poder ser usado com associação e ter um controle de qualidade na produção. Não dá para ficar tratando hipertensão com medicação manipulada. Isso daí acaba sendo um problema muito frequente no nosso dia a dia. E não dá certo. Experiência prática de alguns casos que eu já peguei. Existem medicações de primeira escolha? Existe, nós já falamos, né? Os tiazídicos, diuréticos, mais especificamente o tiazídico, que daí é a família da hidroclorotiazida, os IECAs, que são captopril, enalapril, losartana, valsartana, vários na classe. Os bloqueadores do canal de cálcio, que são anodipino, nifedipino. Né? Várias outras classes que podemos utilizar. O beta-bloqueador já foi uma das de primeira linha, acabou caindo. Os diuréticos, tanto de alça quanto os poupadores de potássio. O de alça é a furosemida. Ele não é tão bom antihipertensivo, ele é melhor para retirar volume, mas o poupador de potássio, que é a espironolactona, a aldactone, eles entraram com uma droga de quarta linha, então é uma excelente medicação para controle da pressão, né? E tem outros, os bloqueadores alfa-1, vasodilatadores direto, os agentes de ação direta, ação central e os inibidores diretos da renina. Eu vou falar só dos principais, por causa do tempo mais curto, mas que nós usamos eles no dia a dia, né? Os diuréticos, né, falando da classe em geral, eles, em geral, aumentam o volume urinário, eles elevando a excreção de sódio e água pelos rins, diminui o volume circulante, né? Mas também reduzem, eles também reduzem a resistência vascular sistêmica. Temos as principais classes que são os de alça, que atuam na ácido gênico, como a furosemida, excelente para tirar volume, mas não tão bom para controlar a pressão. Os tiazídicos, que atuam no túbulo distal, né? E os poupadores de potássio, que inibem ou bloqueiam a lactone, ou inibem os canais de sódio, né? Que daí é a espironolactona. Os tiazídicos, né? Tem uma redução do volume extracelular, de 4 a 6 semanas eles começam a reduzir a resistência vascular sistêmica. É uma das medicações mais estudadas, excelente para a população negra, ele tem um efeito mais potente na população negra, né? Então, eles reduzem mortalidade cardiovascular. Então, excelente remédio, posologia ótima, uma vez ao dia, e muito barato também. É uma das de primeira escolha, né? Porém, ele é limitado para pacientes que têm função renal alterada. Aí nós vamos ter que lançar a mão, em geral, quando queremos usar um diurético da furosemida, né? Quando o clínico de creatinina está menor que 30. Um dos problemas dos tiazídicos, não vou falar muitos detalhes, mas é a gota, que ele reabsorve ácido úrico, então pacientes que têm gota devem evitar. Hiponatremia também é um problema dos tiazídicos, e pacientes que têm potássio e magnésio já baixo, ele pode baixar ainda mais, e isso, se ficar muito baixo, pode aumentar o risco de morte súbita e risco de fibrilação ventricular. Né? Por outro lado, ele é potente negro e é muito bom para paciente que tem osteoporose ou nefrolitise de repetição, porque ele reabsorve o cálcio que está sendo excretado pelo rim, né? Então, isso daí acaba ajudando. Os poupadores de potássio, né? Eles têm 2 mecanismos de ação, bloqueiam receptores da aldosterona ou bloqueiam o canal epitelial de sódio, né? É a droga considerada de quarta linha, quarta escolha, né? Quando você já está com a tripla terapia, você começa a espironolactona de preferência. Mas, em situações de hiperaldosteronismo primário, é a droga de primeira escolha. Com ela, você vai conseguir controlar a pressão. Outros, né? Outra classe importante é a classe que atua no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Né? E ele pode atuar de várias formas. Tem o inibidor direto da renina, que é o alisquireno. Acabou não sendo muito utilizado, é uma medicação clara que tem um benefício similar ao Iacubra, né? Nenhum benefício adicional, um pouco mais de efeito colateral, então acabou ficando mais de lado.
Os IECAs, que inibem a enzima conversora de angiotensina, né? Eles inibem também a degradação da bradicimina, então um dos efeitos colaterais é a tosse. E o BRA, que atuam, bloqueiam os receptores AT1, né? Então, falando do IECA, reduz a formação de angiotensina 2, é um vasodilatador arterial e venoso, então ele controla bem a pressão, melhora o desfecho cardiovascular, ele é uma droga fundamental em pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, paciente que tem infarto anteriores extensos. Apesar de eles piorar um pouco a função renal, eles são excelentes porque eles retardam a esclerose glomerular, tanto na diabetes quanto na doença renal crônica, mas muito cuidado, gestantes em idade fértil, é contraindicado na gestação, porque ele pode causar lesão no feto. Né? Outros efeitos colaterais, né, do IECA, é aquela tosse chata, 30% tem, então muito cuidado, oriente o paciente, pode ser da medicação, aí você troca, em geral trocamos por um losartana. Eu, na minha prática, prefiro iniciar IECA, porque eles têm evidências mais robustas, mas quando começa com tosse, eu passo por losartana, né? O losartano, eu passo por um bloqueador de receptor da angiotensina, que é o losartano mais conhecido. Né? Ele pode piorar a função renal, pode causar doença renovascular, né? Se ele já tem obstrução bilateral da artéria renal ou estenose unilateral em rim único, pode causar hipercalemia, né? Pancreatite, perda do paladar e leucopenia. Tanto IECA quanto os BRA tem que ter cuidado com a hipercalemia, né? Principalmente se o paciente tiver doença renal crônica avançada, estenose bilateral da artéria renal, cirrose hepática, insuficiência cardíaca avançada ou hipovolemia. Então, cuidado para iniciar essas medicações nesse perfil de paciente. Os BRA, eles bloqueiam receptor AT1, de diferença do IECA, não causam angedema, não causam tosse, mas tudo o resto eles causam parecido. Então, muita gente prefere os BRA, mas as evidências mais robustas são do IECA, viu? Os bloqueadores do canal de cálcio, a última medicação que eu vou... vou falar dos beta-bloqueadores, mas eles bloqueiam os canais de cálcio na membrana, reduzem a entrada de cálcio no músculo, diminui um pouco a contração cardíaca, mas também diminui a contração arterial, eles fazem o vaso ficar um pouco mais relaxado, então diminui, faz uma vasodilatação, né? Excelente em paciente que já teve AVC, são os que mais reduziram novos eventos de AVC, não modifica na doença arterial coronariana, mas é um antianginoso, ele tira a angina do paciente, então pode ser utilizado, mas como ele diminui a contratilidade cardíaca, ele piora a insuficiência cardíaca quando o paciente tem ela, então tem que tomar cuidado nesse perfil de paciente. Né? Tem duas classes principais, né? Os dihidroperidínicos e os não dihidroperidínicos. Os dihidroperidínicos são vasoseletivos, eles não atuam tanto no coração, é mais para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Os não dihidroperidínicos, eles são cardioseletivos, eles reduzem a pressão arterial, mas também reduzem a frequência cardíaca. São muito utilizados em arritmias, mas podem ser utilizados também no tratamento da pressão. Destaco aqui dos efeitos colaterais, o edema maleolar, muito frequente, quase toda paciente, principalmente se for de sexo feminino, vai ter um inchaço na perna, vai ter um edema de membros inferiores, pode dar cefaleia, pode dar tontura, pode dar rubor facial, é menos frequente e muito mais raro, nunca vi hiperplasia gengival, só vi a foto de um paciente de colega. O nifedipina sublingual, eu gosto de destacar isso, que ele é excelente para baixar a pressão, era uma medicação de escolha nas urgências hipertensivas, baixava rapidinho a pressão. Só que como baixa muito rápido a pressão, causava mais AVC. Então, ele é proscrito, não deve ser utilizado a nifedipina sublingual. A nifedipina de efeito longo, que é o que nós temos na maioria dos locais, essa pode ser utilizada tranquilamente, é uma excelente medicação, mas a sublingual, que é de efeito rápido, deve ser evitado. E por fim, né, falar dos beta-bloqueadores, né, nós temos receptores beta-1 e beta-2, o beta-1 é no coração, né, quando nós bloqueamos o beta-1
Nós temos um efeito antihipertensivo, ele diminui a contração, diminui a velocidade de contração e diminui as arritmias cardíacas também, né? Quando nós bloqueamos o beta-2, ele tem um efeito um pouco pior, ele faz uma vasoconstrição, pode fazer broncoconstrição, pode diminuir a liberação hepática de glicose, né? Então, nosso objetivo é que atue mais no beta-1, né? E eu gosto de destacar que os beta-bloqueadores não são uma classe totalmente homogênea, eles são bem diferentes entre eles, tá? Diferente de acordo com a sua cardioseletividade, de acordo com a sua lipossolubilidade, né? E com atividade simpática intrínseca. Vou dar um destaque aqui, ó, propanolol. Ele não seletivo, ele atua beta-1 e beta-2, mas ele ultrapassa a barreira hematocefálica e ele é muito bom para quem tem enxaqueca. Ele reduz as crises de enxaqueca. Porém, um dos efeitos colaterais dele é insônia. Às vezes, os pacientes têm pesadelos, né? O atenolol, o metoprolol são excelentes medicações, eles são beta-1 seletivos, né? Então, eles conseguem controlar a pressão, controlam arritmias também de uma maneira mais eficaz. Na terceira geração, nós temos o carvedilol, que ele é não seletivo, mas ele tem um efeito alfa-1 que acaba reduzindo a pressão arterial. Então, ele pode causar broncoespasmo em quem tem predisposição? Pode. Mas como ele tem esse efeito alfa-1, ele acaba inibindo a vasoconstrição arterial. Então, ele é excelente e é validado para insuficiência cardíaca também. E o nebivolol é um de mais nova geração, que é da terceira geração, também tem efeito atividade simpática intrínseca, mas é seletivo para receptor beta-1, então é uma excelente medicação. Destaco que, apesar de o beta-bloqueador, os beta-bloqueadores não serem terem saído dos antihipertensivos de primeira linha, eles são excelentes para outras situações, como insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, coronariopatias, principalmente paciente infartou nos últimos 2 anos, ele tem que estar utilizando. Eles controlam taquiarritmias. O propanolol, que eu falei, que é um lipossolúvel, ele é bom para cefaleia vascular, para enxaqueca, para tremores essenciais. Eles também, nas crises de hipertiroidismo, são excelentes. Cuidado, né? Eles têm efeitos colaterais, pode piorar a claudicação intermitente. Pacientes que já são bradicárdio, têm doença elétrica do coração, da condução do nó atrioventricular, eles podem piorar. Pacientes asmáticos pode fazer broncoconstrição, né? Pode causar em doses altas disfunção sexual e pode causar depressão, fadiga, pesadelo, tudo mais. Certo, pessoal? Acho que era isso que eu queria apresentar para vocês. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas qualquer dúvida estamos à disposição. Vou encerrar o compartilhamento aqui. Obrigada. Obrigada, Gasparello. Coloco a palavra à disposição dos colegas. Quem tiver um questionamento a fazer, Gasparello. Noan? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Melhor ainda, melhor ainda. Aula muito boa, parabéns. Obrigado. Ok, então agradeço muito a presença do Gasparello, agradeço a disponibilidade dele em compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento e certamente vai ser útil para as nossas atividades, tanto na atenção básica quanto na supervisão dos nossos profissionais que atuam diretamente na estratégia da saúde da família. Muito obrigada, Gasparello, fique à vontade, se quiser permanecer ou quiser se retirar, está às ordens. Obrigado, professora, sempre uma honra atender um pedido seu, sabe, uma admiração que eu tenho pela senhora. É um prazer poder contribuir, espero que tenha agregado alguma coisa para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Nos slides tem meu contato, é só mandar mensagem, nós podemos tirar qualquer dúvida que vier a surgir aí e qualquer necessidade estamos à disposição. Tá bom?
Antes de encerrar, eu gostaria de pedir para você compartilhar também a sua apresentação posteriormente, que eu acho que vai ser útil para todo mundo. Okay? Muito obrigada. Te envio por WhatsApp, pode ser? Sim, pode ser. Tá Ok, ótimo. obrigada. Eu vou parar a gravação, acho que Catiusca tem informações para nos passar. Então, a partir desse momento, a sessão não será mais gravada.